E aí, pessoal, como está todo mundo vivendo essa pandemia de Covid-19, né, de coronavírus? Eu achei que seria interessante contribuir para falar um pouco sobre o que o governo de Minas já definiu como obrigatório para os serviços de alimentação, né? São serviços que são regidos pela RDC 216 de 2004, porque a gente sabe que todo mundo tem que continuar trabalhando na medida do possível, exceto aqueles estabelecimentos que são considerados como não essenciais, que tanto o governo de Minas quanto alguns municípios já criaram seus próprios decretos, definindo o fechamento desses estabelecimentos, como as clínicas de estéticas, né, e outros. Mas os restaurantes, os serviços de alimentação ainda não estão impedidos de funcionar. Eles podem funcionar, mas com algumas restrições. E pensando em contribuir com eles, eu realizei o compilado de tudo que o governo de Minas já soltou como obrigatório para esses tipos de estabelecimentos comerciais, no dia 20 agora de março, né, através de uma deliberação do comitê, do COI, e quis trazer isso para vocês. Isso facilita a vida de quem vai trabalhar nesses estabelecimentos e também dos fiscais aí dos municípios que vão ter que prestar orientações para esse tipo de estabelecimento. E a gente sabe que a gente tem que contribuir, cada um tem que contribuir da melhor forma. Então, essa vai ser minha contribuição nesse momento. E espero que quem esteja assistindo esse vídeo não esteja passando por nenhuma situação difícil, que não esteja com nenhum familiar numa situação desconfortável. Eu mesmo, às vezes, eu entro um pouco em pânico, eu estou evitando de ver esses vídeos, alguns até sensacionalistas aí, dos sintomas da doença, que realmente são sintomas graves, sobretudo para os nossos familiares mais idosos, que têm alguma patologia. Mas eu acho que a gente tem que seguir, cada um vai dando a sua contribuição e essa vai ser a minha. E embora o governo de Minas ele tenha decretado calamidade pública já, né? E quando eu falo para orientar os fiscais, no estado a gente já foi definido que as inspeções elas estão interrompidas por 60 dias, porque não justificaria os fiscais saírem, visitarem, inspecionarem os estabelecimentos, sendo que está pedindo até para fazer rodízio dos profissionais ali para diminuir o fluxo de pessoas tanto na rua quanto nos estabelecimentos. Então, eu já comunico que o governo de Minas já encerrou as inspeções sanitárias, exceto de urgência, por 60 dias. Isso aí já fica para os municípios também verificarem a sua viabilidade. Então, a gente já está trabalhando também, já foi publicado agora, que os funcionários do governo de Minas vão trabalhar com home office, né, o teletrabalho. Mas ainda vão continuar abertos os órgãos públicos, eu creio que com o mínimo de contingente possível, para prestar as orientações, porque alguns locais não tem como fechar, a farmácia não tem como fechar, né? E ali tem muitos pacientes que vão buscar, então a Regional de Saúde de Uberaba e as outras regionais do estado, elas vão continuar funcionando com esse contingente mínimo. E pensando em contribuir, então, a gente vai tentar colocar agora o que já é obrigatório para esse serviço de alimentação, que já ficou decretado, onde vocês vão buscar essas informações, e também o que mais vocês, enquanto serviço de alimentação, e o que os fiscais podem orientar para melhorar ainda mais, para que nenhum estabelecimento chegue ao ponto de fechar. Então, é mais para passar isso para vocês. É uma leitura do que foi passado, onde buscam as informações. Então, segundo as definições oficiais do governo de Minas, né, que foi publicada agora dia 20/3, restaurantes, bares e lanchonetes devem adotar, no mínimo, as seguintes medidas cumulativamente. Higienizar após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, as superfícies de toque, tais como cardápios, mesas, bancadas, preferencialmente com álcool 70, né, os 70%, ou produto adequado. O álcool 70, só fazendo um adendo aí, ele é efetivo sim contra bactérias e vírus, ele é capaz de desnaturar as proteínas das bactérias, as estruturas lipídicas da membrana celular, então ele desestrutura, ele elimina esse micro-organismo, então ele é efetivo, isso é comprovado cientificamente. Os estabelecimentos também vão ter que realizar a higienização, preferencialmente após cada utilização, ou no mínimo a cada 3 horas, durante o período de funcionamento.
e sempre quando no início das atividades, os pisos, paredes, forro e banheiro com água sanitária ou outro produto adequado. Eu acho um pouco difícil fazer isso em relação ao forro, higienizar com hipoclorito ou outro produto adequado, forro a cada 3 horas, né? Ou a cada uso. Mas eu tenho que passar o que foi definido pelo governo de Minas. Que seja mantida à disposição na entrada do estabelecimento e em local de fácil acesso produtos de asepsia para utilização dos clientes e funcionários. Aí a gente lembra que a RDC 216 de 2004 já falou sobre isso, que tem que ter condição de lavagem de mãos, tem que ter a solução antisséptica. Então a gente lembra da importância de ter um lavatório de mão no refeitório, ali onde que ocorre a consumação. Se não for possível colocar nesse momento, disponibilize a solução de álcool em gel. É necessário também que disponha de protetor salivar eficiente no serviço que trabalha com buffet, né, que são os self-service. Isso também já estava previsto na EDC 216 de 2004, publicada lá em 2004, e muitos estabelecimentos ainda temem não ter essa proteção salivar. Aí a gente fala que a proteção salivar é isso aqui, ó, que é essa proteção sobre o buffet de servir. E isso já estava previsto ali na RDC 216, se eu não estiver enganada, no item 4.10.4 dessa norma. Então é importante a gente relembrar isso para vocês. Isso não é nada novo, isso já é obrigatório desde 2004. Os estabelecimentos eles têm que manter locais de circulação e áreas comuns com sistema de ar-condicionado limpos e obrigatoriamente tem que ter pelo menos uma abertura para renovação de ar, porque só o ar-condicionado, alguns não têm essa função de buscar o ar de fora e jogar o ar para dentro, então é importante aí que tenha essa circulação de ar, essa janela aberta. E também os equipamentos de climatização têm que manter os filtros higienizados, isso aí também não é nada novo. Tem que manter disponível o kit completo para higienização das mãos nos sanitários de clientes e funcionários. Utilizar sabão líquido, álcool em gel ou produto de asepsia similar e papel toalha de material não reciclável. Isso também já está previsto na norma há tempos e os estabelecimentos deixam de cumprir essa determinação. Então a gente reforça a importância disso. Tem que manter os talheres higienizados e devidamente individualizados, de forma a evitar a contaminação cruzada. Tem que diminuir o número de mesas no estabelecimento, de forma a aumentar a separação entre elas. Reduzir o número de pessoas no local e garantir distância mínima recomendada de 2 metros lineares entre os consumidores. Fazer a utilização, se necessário, do uso de senha ou de outros sistemas eficazes, a fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento enquanto aguarda as mesas. Ainda se aplica a esses tipos de estabelecimentos a seguinte determinação: que os fornecedores e comerciantes estabeleçam limites quantitativos para aquisição de bens essenciais à saúde, à higiene e alimentação, sempre que necessário, para evitar o esvaziamento do estoque de tais produtos. Que os estabelecimentos comerciais e industriais adotem escalas de revezamento de turnos e alterações de jornadas para reduzir o fluxo, né, contato e aglomerações de trabalhadores, bem como implementem medidas de prevenção do contágio pelo Covid-19, disponibilizando material de higiene e orientando seus empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade de que adotem cuidados pessoais, sobretudo lavar as mãos, utilizar produtos antissépticos durante o trabalho, como álcool gel 70, e observar a etiqueta respiratória. Manter a limpeza dos instrumentos de trabalho. Gente, isso não é nada novo. Os fiscais, quando vão nos estabelecimentos, falam isso constantemente e os estabelecimentos temem descumprir. E olha só a importância disso nesse momento. Então, por isso que eu estou lembrando que essas medidas já foram previstas na RDC 216 de 2004 pela Anvisa. A exceção desse afastamento das mesas, porque até esse momento a gente não tinha esse problema com a questão respiratória, né? Então, só para reforçar que isso já é definido em norma e que a gente tem que ficar atento para cumpri-las. Então, isso é importante da gente reforçar nesse momento. Mas, além do que o governo determinou, a gente pode fazer um pouco mais. Só para a gente reforçar que essas definições oficiais do governo de Minas, vocês podem buscá-las no jornal, no Diário Oficial do Estado. Então, tá nesse endereço eletrônico aqui, ó,
onde eu estou apontando para vocês. É só entrar lá na publicação do dia 20. Vocês vão procurar a deliberação do Comitê Extraordinário do Covid-19 número 8, de 19 de março de 2020, foi publicado no Diário Oficial do dia 20, que vai dispor sobre as medidas emergenciais a serem adotadas pelo Estado e municípios enquanto durar a situação de emergência de saúde pública no Estado de Minas Gerais. Então, vocês podem procurar por essa deliberação no Diário Oficial de Minas. Mas aí, a gente vai um pouco mais além, né? O que os serviços de alimentação podem fazer além dessas determinações oficiais tidas como obrigatórias? O que você, enquanto estabelecimento de serviço de alimentação, pode fazer, né, para garantir a saúde dos seus clientes, para manter o funcionamento, mesmo que, de certa forma, com algumas restrições? Então, com base nisso, eu pensei em algumas dicas, que também muitas já estão previstas na NDC 216, para a gente pensar um pouco mais além do que é obrigatório, para a gente pensar o que eu, estabelecimento, posso contribuir para diminuir essa pandemia. Então, vamos lá, né? Vamos pensar junto. Lembrando que isso não é uma determinação, isso é uma sugestão de melhoria para vocês. Então, vamos às dicas de melhoria, né? Fornecer palitos de dente e canudos individualizados, porque geralmente aquelas caixinhas é muita mão, cai um palito, a pessoa volta lá para dentro, o canudo é a mesma coisa. Então, se puder disponibilizar nesse momento produtos individualizados, melhor. Saleiros, vidros de azeite, vinagre, molhos e outros, de uso compartilhado, todo mundo toca o tempo inteiro. Então, se você for manter, você tem que fazer higienização o tempo inteiro. E vocês sabem o quanto que é difícil higienizar aquelas embalagens. Então, tudo que for de uso compartilhado, que puder ser substituído por sachê, melhor. Ah, não tem condição agora, é muito caro, vai me onerar mais, eu já estou com prejuízo com a diminuição do cliente. Então, oriente usar guardanapo. Infelizmente, o meio ambiente ele vai sofrer um pouco com isso, mas nesse momento a gente não tem como prever todos os impactos, né? Então, cada um toque nesses produtos com um guardanapo, né? Mas pese essa situação, se for possível adquirir sachê, é melhor. Olha só, né? O palito compartilhado, onde todo mundo põe a mão, com o individualizado. O sachê também, a gente vê na imagem aí, a pessoa toca o galeteiro do azeite com as mãos, a gente não sabe se realmente garantiu a higienização, então se pudesse ser sachê, melhor. Palitos, né, os guardanapos aí, aliás, desculpa, os canudos aí nos dispensadores, que todo mundo também põe a mão, cai, volta, e olha a quantidade de molhos que vocês vão ter para higienizar, né, que é onde todo mundo põe a mão o tempo inteiro. Então, comerciantes, vamos pesar essas situações nesse momento e vamos contribuir no que for possível. Colocar cartazes orientando que não conversem durante o uso das pistas quentes e frias e que esses clientes higienizem as mãos com regularidade, sobretudo antes de servir. Ó, um bilhetinho aqui. Foi bacana essa iniciativa que foi retirada dessa imagem do Google. Não converse ao servir-se. Nos kits de talheres, que deverão estar embalados, é possível a gente já colocar guardanapo, né? Olha que bom aqui, ó, já coloca um guardanapo para uso. Assim a gente remove aquele guardanapo sobre a mesa, né? Aquele porta-guardanapo sobre a mesa, que também todo mundo põe a mão, às vezes vai tirar um, cai vários, e isso a gente leva diretamente à boca. Então isso é uma medida aqui que pode ser feita para minimizar o risco. Sobre a pilha de prato e bandeja que vão ficar ali no início do buffet de servir, por que a gente não pode colocar um prato controle com um bilhetinho ali, ó? Prato controle, utilize de baixo. Por quê? Porque aquele prato que está sob ali é aquele que tem o primeiro impacto, o primeiro contato com as mãos. Às vezes a pessoa já acha que aquele ali não está bom e já vai tirar o de baixo. Aí vem outra pessoa que não viu que alguém colocou a mão e tira aquele de cima. Então a gente pode já se antever essa situação e utilizar um prato controle, né? Sobre essa pilha de pratos. Trocar os talheres de servir com regularidade, que é onde todo mundo põe a mão. Então, sempre, né, à medida ali que for tendo um tempinho, vai lá, lava e coloca outro limpo. Não repõe alimentos nas cubas das pistas. Troquem as cubas e coloque a menor porção possível, evitando exposição prolongada do alimento ao seu cliente. Quantas vezes você já chegou no restaurante e viu a pessoa vir com uma panela lá de dentro da cozinha e jogar em cima da cuba? E ainda vem com um paninho limpando ali o que cai ali, né, fora da cuba na hora de reposição. Isso não é um indicado. A
pessoa tem que trocar a cuba e deixar o mínimo possível de alimento ali, até para garantir que a temperatura chegue em toda a parte do alimento ali, garantindo 74 graus ali, que é o padrão mínimo para a gente trabalhar com a eliminação de salmonela. Cuidar bem da sanitização dos utensílios, sobretudo dos talheres. Abolir, nesse momento, o uso de guardanapos de tecidos. Afastar os trabalhadores ao primeiro sintoma de doença, garantindo-lhe os direitos trabalhistas. Isso também, gente, já está lá, o controle de saúde dos manipuladores, que a gente fala da importância de realizar os exames laboratoriais, já está previsto na IDC 216, lá no item 4.6.1 e 4.6.2. Não receber visita no local de trabalho, lá dentro da cozinha. Nem em casa. Nesse momento não é hora de a gente visitar alguém, de alguém nos visitar, né? A gente tem que manter o isolamento social. Aquela garrafinha de café, que é uma cortesia, que todo mundo põe a mão, que deixa ali junto com a rapadurinha, né? Acho que é importante a gente evitar isso nesse momento. Ofereça o café. Depois, cliente, aceita um café, vai lá e dá o cafezinho numa xícara para ele. O docinho, a rapadura, já deixa porcionada lá num copinho de plástico, embalada no papel filme, que evita todo mundo tocar a mão, né? Então, acho que isso é importante a gente pensar nisso também. Plantinhas nesse momento, acho que é importante a gente evitar, né? Não enfeitar tanto o estabelecimento, que quanto mais a gente ornamenta esse estabelecimento com planta artificial natural, mais a gente tem locais de albergação de micro-organismos. Então, a gente evita isso nesse momento. E a própria EDC 216 fala que os ornamentos são uma fonte de contaminação, conforme o item 4.10.6. Forros de tecido da mesa. O que vocês acham disso nesse momento? Será que a gente não podia evitar esses forros? A gente não tem que limpar as mesas a cada 3 horas, fazer uma desinfecção? E vamos deixar elas lisinhas, isso fica melhor. Seu funcionário, você vai estar com menos funcionários, eles vão ter que fazer o revezamento. Enquanto menos trabalho você tiver, melhor vai ser para a sua saúde ali, né, daquele estabelecimento. E refeitórios de grandes empresas, que tem um volume de gente grande para alimentar todo dia, porque a empresa, mesmo fazendo revezamento, não pode parar. O que a gente pode pensar para esses refeitórios de empresa? Será que a trabalhadora ali do serviço de alimentação, ali da empresa, do refeitório, ela mesma poderia porcionar as refeições de todos os pratos, evitando que os funcionários cheguem ali e toquem nos talheres de servir? É uma opção. Pode combinar para a pessoa, em vez de conversar sobre o buffet, indica para ela com os dedinhos, né? 2 dedos, 2 colheres, tudo combinado não sai caro. E isso, a indicação com os dedos ali, mostrando 2 colheres, 3 colheres, e só a trabalhadora tocar nos talheres de serviço já contribui um pouco. Então, façam essa avaliação aí. Preparar potinhos com tampa ou outro recipiente adequado, com o máximo de guarnições possíveis ali, para já deixar pronto, para a pessoa evitar ficar muito tempo no buffet de servir, né? E que ela já pegue essa porção e já leve para a mesa. Como exemplo, pode ser as saladas, as sobremesas, né? Poderão ser alocadas mesas sobre a sombra das árvores. Aumenta a área de alimentação, o ambiente é mais arejado, fica mais relaxante. É só tomar cuidado com os restos indigestos ali para não deixar de fora e virar um foco de atração para os vetores, né? Então, por exemplo, aqui um exemplo, já deixa porcionada as saladinhas, a pessoa só pega, não precisa ficar ali se servindo. Aqui um exemplo do Senac, que já deixou algumas porções prontas, ó, as sobremesas, né? Algumas outras porções que é só a pessoa pegar e levar, sem tanto toque. Nos refeitórios de empresa, será que é possível eu aumentar o horário de refeições ali para diminuir o fluxo nesse refeitório? E será que é possível reservar um horário específico para idosos, grávidas e portadores de doenças crônicas, que são os grupos de risco? Seguindo as regras de boas práticas, pode ser utilizada também as cotas dos setores, assim você tem mais locais para utilizar. Catracas, que é o acesso a esse refeitório. Com jeitinho a gente consegue entrar sem pôr as mãos, mas logo em seguida coloca uma solução antisséptica para a pessoa lembrar que tem que higienizar as mãos ali antes de servir, né, de ir às pistas. Aquele bebedouro, que a gente coloca a cabecinha vestida sobre a saída da água. Será que isso é uma boa opção nesse momento? Será que a gente não pode fornecer copos para uso? E ampliar a higiene desses bebedouros? Eu acho que sim, né? Mas o ideal é que cada um adote o seu copo, né? E cuide da higienização dele, para a gente evitar o impacto de copo descartável no meio ambiente. Aí a gente fala, né? Parece muita coisa, né? Será que é preciosismo da gente demais? Será que a gente está
vendo coisa onde não existe? A gente está vendo que não está vendo coisa onde não existe. Existe o negócio mesmo, o risco está ali para quem quiser ver. Então, não é preciosismo demais, né? É preciso cuidar e contribuir para diminuir os casos de contágio do que fechar definitivamente. Você pode fazer a diferença nesse momento, então vamos fazer a nossa parte, porque o comércio, né, ele precisa de prudência nesse momento. E prudência nesse momento vai ser dinheiro no bolso. E como diz a música, canja de galinha não faz mal a ninguém. A gente tem que vencer isso. Eu desejo saúde para todos que estão me ouvindo agora, né? Espero que eu tenha contribuído aí com essa apresentação para vocês. E também, gente, pessoal, cuidado com a dengue. A gente está falando muito de coronavírus e a gente está esquecendo de algumas outras doenças. Aqui em Uberaba tem chovido em alguns dias, então a gente vê que tem focos de criador de dengue e eu tô com medo de evoluir um monte de doenças junto com o corona e a gente ficar assim sem saber o que que é, se é febre de corona, se é febre de uma gripe comum, se é febre de dengue. Então vamos cuidar das nossas casas, né? Essa apresentação, esse PowerPoint vai ficar disponível lá no meu canal, né, do YouTube, que é esse que vocês estão assistindo, e também o informativo com essas recomendações e com esse compilado vai ficar disponível para baixar gratuitamente lá no site Regularização Sanitária, né, que é esse aqui que eu vou disponibilizar aqui para vocês. Meu nome é Ivone, quem já me conhece, eu sou bióloga, sou sanitarista, né, sou microbiologista de formação e mestre em ciência e tecnologia dos alimentos. Se eu puder contribuir também, eu deixei disponível lá no site um canal para dúvidas, que é o e-mail regularizaçãosanitária@gmail.com. Eu acho que cada um pode fazer a sua parte e deve fazer a sua parte. Então, eu estou à disposição para contribuir no que for possível. Eu desejo que todo mundo passe bem e, à medida que for tendo novidades também, lá no Instagram e no Facebook, pode procurar por Regularização Sanitária. Tudo que é de norma nova, eu estou postando lá. E vou começar a postar também no meu site. Então, gente, muita saúde, que todo mundo passe bem, é o que eu desejo. E fiquem bem, né? Se cuidem, se preservem, preservem sua família. E que a gente possa, daqui uns meses, lembrar disso e ver que todo mundo conseguiu contribuir da melhor forma possível e que estamos todos bem, né? Então, saúde para todos, fiquem todos com Deus e desejo o melhor para todo mundo.